Boa noite, igreja. Saúde os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, é com muita alegria, como já disse hoje pela manhã, que estou aqui participando mais uma vez do aniversário da primeira igreja presbiteriana de Bauru. 92 anos. Louvamos a Deus por isso e compartilho da alegria dos irmãos e de toda a liderança dessa igreja. Eu queria convidar os irmãos para lermos em Hebreus, no capítulo de número 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do versículo 32 até o verso 39. Hebreus, capítulo 10, 32 a 39. A palavra do Senhor nos diz, e eu convido os irmãos assentados como se encontram, possamos fazer essa leitura com reverência diante do Senhor, e assim diz o nosso Deus. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Que Deus nos abençoe com a leitura da palavra do Senhor. Amém? Os irmãos, o tema que eu tenho para apresentar através desse texto da palavra de Deus, eu não poderia apresentá-lo no presbitério, porque eu ia ser cancelado. Porque o presbitério sempre exige que a gente apresente um tema mais formal, não é? Mas, pensando nos 92 anos dessa igreja, o tema que eu apresento é o seguinte: bola para frente, porque você é crente. Se eu chegar com um tema desse no presbitério, não é, pastor? Olha, mas vou arriscar aqui com os irmãos. Bola para frente, porque nós somos crentes. Há poucos dias atrás, acompanhando uma corrida de um brasileiro no Campeonato Mundial de Atletismo em Tóquio, no Japão, a corrida da marcha atlética, aquela corrida estranha, né? Mas o corredor brasileiro, inclusive lá de Brasília, de Sobradinho, a cidade satélite, Caio Bonfim, fui ficando impressionado com ele na corrida de 20 quilômetros da marcha atlética. Porque ele começou e logo nos primeiros quilômetros ele era o 20º
colocado. E ele foi persistindo, ele foi firme. Parece que ele colocou os olhos no foco e continuou. Já no meio da corrida, ele era o 10º colocado. No quilômetro 18, eram 20 quilômetros, ele já estava em 4º lugar. Quando ele entrou no estádio, porque a corrida é na rua, mas ela finaliza dentro do estádio e a torcida aguarda, né, a entrada dos corredores, e me parece que são 2 voltas na pista do estádio e termina, não é, os 20 quilômetros. Ele entrou e ele achou que ele era o 2º lugar, que ele estava no 2º lugar, porque ele não viu que o japonês que estava em primeiro foi punido, porque ele deu um passo errado e ele então recebe a punição de 2 minutos e ele não sabia. E quando ele atravessou a linha de chegada, ele ficou assim, ele falando isso na entrevista, de que ele falou assim, olha, eu pensei, olha, agora estão colocando a faixa também para o 2º lugar. Ele nem sabia que ele era o primeiro, que ele era o campeão, medalha de ouro naquele momento. Mas, meus irmãos, o que me impressionou foi a tenacidade dele. E parece que o único objetivo dele era chegar e que lugar fosse, mas ele queria chegar. E muitas vezes, meus irmãos, chegar exige muita perseverança, não é? Exige realmente tenacidade e por isso, quando uma igreja completa 92 anos, fala assim, olha, já passou muito tempo, né, pastor? Mas comparado com a IPB, vocês estão na meia idade ainda. 166 anos da IPB, aqui tem 92, e não tem muito trilho ainda. Igrejas muito mais antigas, históricas, não é? Então podemos dizer que essa igreja está na adolescência ainda, então bola para frente, porque nós somos crentes. Meus irmãos, esse livro de Hebreus é um livro maravilhoso e o foco da liturgia hoje foi no capítulo 11, mas a leitura antecede o capítulo 11, e se o capítulo 11 apresenta os heróis da fé, entre aspas, os heróis, como o pastor já mesmo ressaltou, no final do capítulo 10, o autor, que nós não sabemos quem é, talvez tenha sido o apóstolo Paulo, outros pensam que ter sido Priscila, esposa de Áquila, e que ela não assinou porque era mulher, não ia ser bem recebido naquela época, não é? A carta. E então há várias possibilidades, e é uma pergunta que muitos de nós, e principalmente os pastores, têm para o Senhor quando chegar lá no céu, né? Mas, por enquanto, não precisamos do autor dela. Então, o autor, ele já nos convida a colocar a nossa memória para trabalhar. E ele fala, lembrem-se dos dias passados. E é a partir desse verbo que nós vamos estudar esse texto. A carta aos Hebreus, meus irmãos, ela tem uma palavra-chave, que é melhor ou superior. E ela começa mostrando que Jesus é melhor e superior nos primeiros capítulos do que os anjos, é superior aos anjos. Depois ele vai falar de Moisés, ele fala de Josué, ele fala que Jesus é superior a Moisés, é superior ao sumo sacerdote. Jesus é superior e a Melquisedeque, viu, pastor?
superior, isso aí só sabe bem. Mas, aliás, tinha uma brincadeira que fazíamos, né? Quando eu estava num lugar, aí um irmão, alguém pedia para orar, ele falou assim, olha, tem que ser o pastor, né? Porque onde o Melquisedeque está presente, Abraão fica calado, né? Eu, pastor, então eu estou sentindo desse jeito aqui, só que devia estar aqui pregando. Então, meus irmãos, Jesus é superior. Jesus é superior a tudo. Então, esse é o tema dessa carta. E o autor, então, nos leva a lembrar dos dias passados. E ele diz, olha, lembrem dos dias passados quando vocês se converteram, quando vocês foram iluminados. 3 palavras da teologia, né? Revelação é aquilo que Deus faz de forma progressiva, ele vai tirando o véu para nós descobrirmos a vontade dele. Essa é a revelação. Inspiração é quando ele encontrou homens inspirados pelo Espírito Santo para escrever a palavra, deixar escrita essa palavra para nós. E a terceira palavra diz respeito a nós, iluminação. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus e passamos então a compreender de forma clara as verdades de Deus para a nossa vida. Então, lembrem-se dos dias passados, quando vocês foram iluminados. Aí ele passa a lembrar algumas coisas sobre perseguição, sobre sofrimento. E ele diz, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo. Há citações, meus irmãos, da grande luta. Inclusive, essa expressão luta aqui no texto, no versículo de número 32, grande luta e sofrimentos, essa palavra é atleses, que é exatamente um combate atlético. E, ao lermos o texto todo, a gente vai ver que ele está dizendo muito mais sobre uma corrida de obstáculos, pois cada obstáculo, nós só temos uma opção, continuar correndo e continuar ultrapassando os obstáculos que surgirem na nossa frente. Então, há relatos, por exemplo, de Tácito e Clemente, do primeiro século, que muitos cristãos eram enrolados em peles de animais recém-abatidos, e eles eram jogados, amarravam aquelas peles e em volta do corpo daquele cristão e jogavam para cachorros, cães ferozes, e eles arrancavam as carnes daqueles irmãos. Há citações também de cristãos que eram amarrados em postes, no meio de festas, de bacanais, e eles jogavam combustível no corpo daqueles cristãos, colocavam fogo para que fossem a iluminação da festa, tochas acesas. Há tantas citações de sofrimento. Então, meus irmãos, o que ele está dizendo, lembrem-se, olha, depois que vocês se converteram, a gente já passa a descobrir que o Evangelho, olha, ele não é o que está sendo ensinado hoje por aí, como teologia da prosperidade. O Evangelho, meus irmãos, não é para os fracos, não. O autor está dizendo isso. Lembrem-se, olha, muitos tiveram os bens expoliados. Na época do imperador Cláudio, ele mandou tirar de 3 bairros de Roma todos os cristãos, e eles foram levados para um local, tiveram que abandonar suas casas, e eles não tinham onde morar. Enquanto isso,
os outros invadiam as suas casas, roubavam os seus bens, eles perdiam não só o local de morar, mas perdiam também todos os seus bens. Tal era o sofrimento, a perseguição. E aí a gente pensa o seguinte: no Brasil parece que a perseguição não existe. Estamos aqui, não é? E agora, algum tempo atrás, em Brasília, uma igreja numa cidade satélite, Santa Maria, a igreja Sara Nossa Terra, ela foi invadida de noite, quebraram o som, os instrumentos musicais, rasgaram todas as Bíblias que tinham, jogando as páginas no chão, urinaram em vários locais. E simplesmente pelo prazer de destruir aquela igreja. Hoje já temos notícias aí de grupos que estão bloqueando a entrada de crentes nas igrejas. Mas isso é o de menos. No mundo, meus irmãos, 1 em cada 7 cristãos estão sendo perseguidos. A perseguição aumentou tremendamente aqui perto. México, Nicarágua, né? A Guatemala, Cuba já é bem conhecida a perseguição ali. Hoje, atualmente, 380 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. A Coreia do Norte está no topo da lista. Quando um crente é descoberto, ou ele é morto, ou ele é mandado para o campo de trabalhos forçados e ali ele morre. O país da Nigéria, na África, é o país que mais mata cristãos. 67% dos cristãos que estão sendo mortos hoje são mortos na Nigéria. E não por coincidência, a Nigéria é o país da África onde mais cresce o cristianismo hoje. Como enfrentar a perseguição? Como caminhar? Como progredir no meio de tantos obstáculos? Mas a pior perseguição que eu vejo hoje no Brasil e em todo lugar é a perseguição ideológica, não é? Experimente colocar na sua rede social que você discorda da evolução, do evolucionismo, que você é um criacionista. Você vai ver os seus amigos te combaterem ferozmente. Experimente dizer e colocar lá que você é contrário ao aborto. Experimente colocar na sua rede social que você quer se casar, quer ter 3 filhos, quer cuidar da sua família e que você é contra esse feminismo doido, louco que tem hoje. Não é? Experimente colocar isso se você não vai ser cancelada ou cancelado. Então a perseguição é muito grande, é muito séria. E o texto está dizendo isso. Lembrem quando vocês se converteram. Olha, fomos alcançados pela graça de Deus, mas veio, junto com isso, uma enxurrada de inimigos. Mas, diante de tudo isso, meus irmãos, o texto está nos dizendo e nos lembrando, nós não somos os que retrocedem. Amém? Nós não somos, o verso de número 39 diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos o povo da fé para a preservação da alma. Somos o povo da fé. Mas como não desistir? E aí o autor nos ensina um caminho ou uma caminhada que possa ser segura. Em primeiro lugar, meus irmãos, ele fala que nós devemos saber
o verso de número 34, no final dele, ele diz, olha, essas pessoas passaram pelo sofrimento porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Os irmãos, saber. Esse verbo é importante demais na vida cristã. E é tão importante que às vezes nós nos dedicamos mais em saber do que em praticar, não é? Às vezes há um desequilíbrio entre o saber e o praticar, mas a Bíblia nos leva a dizer que nós precisamos de ter conhecimento profundo das coisas do Senhor, porque o conhecimento dos projetos de Deus vão nos entusiasmar, vão nos animar, vão nos levar a cumprir ou continuar nessa corrida de obstáculos. E cada vez os obstáculos parecem que se tornam maiores, mais altos. E o salmista diz, com Deus eu salto muralhas, eu desbarato exércitos. Bora para frente, não podemos parar. Não somos o povo que retrocede, somos o povo que continua pela fé. E logo em seguida, ele apresenta a lista de pessoas. Olha, homens que foram como nós, tão pecadores como nós, mas que não retrocederam e alcançaram o galardão pela fé, porque a fé habitava o coração desses homens. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, a palavra aqui para sabiam é gnosco, chegar a vir a conhecer, obter conhecimento. E a Bíblia diz que muitos estão cometendo erros, errais, porque não conhecem as Escrituras. Eu fico encantado quando vejo um adolescente, um jovem, que lê. Alguns são devoradores de livros. E porque nós não podemos viver. E o mundo de hoje, ele tem levado a juventude a viver na superficialidade dos assuntos. E tem, olha, insistido nessa tese de que ninguém precisa aprofundar. Ninguém precisa. Olha, se você precisa saber alguma coisa, Google, não é? Você só precisa, agora você não precisa nem digitar mais, não é? Você só fala. O que é isso? E o Google responde. Mas precisamos de ler, meus irmãos. Um jovem, fui pastor, foi minha ovelha, adolescente, ele aprendeu a ler a Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia. E ele começou a ler outros livros. E ele separava e tinha um alvo de ler pelo menos 20 livros durante o ano. E ele lia, alcançava os objetivos dele. Esse jovem simples, ele passou começou o seu curso de engenharia. Aí os professores o convidaram já para fazer um mestrado, ele fez. E agora, para o ano que vem, ele já está aprovado numa universidade dos Estados Unidos para iniciar o seu doutorado. Sabe, meus irmãos, que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, eu sei, olha a palavra de novo, gnosco, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que ele é poderoso. Então é isso que nós precisamos de conhecer cada vez mais, conhecer a Deus, o poder de Deus. Temos que nos aprofundar na palavra, temos que conhecer, para que possamos ser fortalecidos na nossa fé. Porque o grande problema é quando a nossa fé se enfraquece, se esvai, e nós vamos perdendo o ânimo. Não é a falta de força física que diminui o ânimo das pessoas.
mas é a força interior, é a fé. Então nós precisamos de saber. Em segundo lugar, meus irmãos, o texto também nos diz que nós precisamos perseverar. Logo em seguida, no verso 35, diz: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar. Essa palavra perseverar, ela tem um sentido claro de estabilidade, de constância. Olha a característica da pessoa que não se desvia do seu propósito. Ela tem um foco. E qual é o foco do crente? Nós aprendemos na primeira pergunta do catecismo, não é? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Então esse é o foco. E nós somos então exortados a perseverar nesse propósito, nesse foco. Olha, meus irmãos, a ilustração está exatamente no capítulo 11. Pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Abraão, pela fé, Sara, pela fé, Jacó, Isaac, José, Moisés, Josué. Então, ele vai citando, depois ele fala de uma quantidade de pessoas que morreram, foram cortados ao meio, decapitados, mas não perderam o foco. Perseveraram até o fim. E a Bíblia, o Senhor Jesus, ele é tão claro com relação à perseverança, apesar de ser a palavra mais difícil da Bíblia, no meu entendimento. Não é? Mas o Senhor Jesus, ele diz, olha, é tão importante perseverar, porque somente aqueles que perseverarem até o fim é que serão salvos. Então, essa é uma característica do cristão, é uma característica da igreja. Eu não gostei do jeito que o pastor falou. Meu irmão, persevera, ora por ele. Eu não gostei da irmã porque a irmã fez isso. Porque não citou meu nome lá quando eu fiz isso. Meus irmãos, tantas coisinhas que impedem a caminhada. São pequenos obstáculos. Às vezes são obstáculos maiores. Quando você pede a Deus insistentemente uma resposta e a resposta não vem, não é? Aí vem aquele sentimento de revolta, mas eu digo, o texto está dizendo, está exortando, persevere, continue. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. É isso, meus irmãos, continue crendo, continue confiando, continue orando, continue testemunhando, continue servindo, continue evangelizando. Caiu, levanta. Tem um filme que os jovens com certeza não viram, mas eu insisto. Olha, procurem lá no Netflix, mas assistam esse filme. É a história de dois corredores. O filme chama Carruagens de Fogo. Não é? E quem balançar a cabeça que já viu é porque já está assim na idade. Né? Mas os jovens falam, não, nunca vi falar. Mas são dois jovens, um deles, os dois da Universidade de Cambridge. Em 1924, eles foram representar a Inglaterra na Olimpíada de 1924. E um deles era cristão, o outro era judeu. E a corrida, eram duas corridas. A primeira corrida foi colocada no domingo. E o cristão, então, o crente, falou assim, olha, eu não vou correr, eu quero honrar o meu Deus. No dia do Senhor eu não vou correr. Mas você tem que correr. Ele falou assim, não vou correr.
E ele não correu. Aí veio a segunda corrida. E na segunda corrida, meus irmãos, ele partiu, não é? E no meio ali da corrida, ou antes do meio um pouco, ele cai. Era a última oportunidade dele conseguir uma medalha, era a única oportunidade. E ele cai. E ele tem duas opções: ou ficar caído e desistir, ou se levantar e continuar. E ele se levanta e continua. E eu não vou falar quem ganhou a corrida para vocês assistirem o filme. Mas, meus irmãos, caiu, levanta. É assim a vida do crente. É assim a vida do crente, meus irmãos. Não é fácil, não. Não é esse negócio de que você vai ser rico, que você vai ser empresário, que você... Olha, tem muita conversa de coach por aí. Mas a vida do crente não é fácil. Exige perseverança. E em terceiro lugar, meus irmãos, para concluir, o texto diz também que é necessário fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. A palavra fazer, o verbo fazer, é produzir, construir, formar. Olha, ser o autor de alguma coisa. Então nós, além de ter conhecimento, nós precisamos de perseverar, mas nós temos que ser práticos. Nós precisamos de fazer o que Deus tem para nós. Essa é a missão da igreja. Esse é o DNA missionário da igreja. Foco na vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O Senhor me colocou nessa igreja. O Senhor me colocou nesse trabalho. O que o Senhor tem para mim nesse trabalho? O Senhor me colocou nessa universidade. O que o Senhor tem para mim nessa universidade? O Senhor me colocou nesse colégio, nessa faculdade. O Senhor... Meus irmãos, Deus tem um propósito para a vida de todo crente. E na vida de todo crente, Ele deu uma ferramenta na mão, que é um dom espiritual. Faça a vontade de Deus, não desista, continue a sua caminhada. Meus irmãos, o texto diz no verso 36, havendo feito a vontade de Deus, recebereis a promessa. José do Egito, meus irmãos. José do Egito é meu sonho de consumo. Que pessoa que sofreu de todo jeito, mas ele nunca perdeu o foco da vontade de Deus, de glorificar a Deus, de honrar a Deus. E olha, eu digo, ele foi bem sucedido? Mais ou menos, né? De escravo, preso, ele virou governador da maior nação do mundo, daquela época. Já pensaram no Salmo 1? O Salmo 1 diz o seguinte: olha, o crente, ele não anda, ele não para, e ele não se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles ímpios. Ele não anda, não para e nem assenta, mas ele medita na lei do Senhor. E o versículo termina com uma frase: tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aí ele diz, os ímpios não são assim. São como uma palha que não sabe para onde o vento vai levar. Mas nós não. Deus tem um propósito. Eu falo para essa moçada que está aqui me ouvindo, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Não percam o foco. Olha, você na universidade vai ouvir um monte de coisa. Há uns vídeos, né, hoje, de um jovem todo arrumado, bem intencionado, cabelinho penteado,
uma jovem, linda, entra na universidade, aí passa o primeiro ano, ele já começa a usar aquelas calças todas rasgadas, né? No segundo ano, o cabelo já mudou todo, encheu de piercing, a roupa já é preta. No quarto ano, ele já é como se diz, entre aspas, nas universidades, né? Um bicho grilo. É isso que a universidade faz. É isso que as ideologias do mundo fazem. Mas Deus não faz isso. Deus faz dos seus filhos jovens bem-sucedidos. Mas nós temos que conhecer a Deus. Precisamos perseverar na vida com Deus. Precisamos fazer a vontade dEle. É isso, queridos. Tudo quanto faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. Ah, meus irmãos, eu queria concluir dizendo para essa igreja, para os irmãos, para os pais que estão desanimados às vezes, para os jovens que já estão sem saber o que é certo, o que é errado. Será que essa ideologia é assim mesmo, igual estão falando aí fora? Não perca o foco. Não tire os olhos da palavra de Deus. Bola para frente, porque nós somos crentes. Vivemos pela fé. O mundo não é fácil, é difícil. Os obstáculos são muitos. Mas o Senhor há de fazer de cada um de nós, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos, da nossa vida profissional, sentimental, o Senhor há de fazer que sejamos bem-sucedidos. Os ímpios não são assim. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os jovens dessa igreja, os adolescentes. Não olhem para o mundo. Olhem e continuem olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.